gente fala isso, mas uma política pública para o público, ela não é aplicada? Nem sempre. Ou ela é aplicada, mas ela precisa de alguns ajustes. Por isso, o monitoramento e o acompanhamento para que esse ciclo, né, seja adaptado de uma maneira mais profícua para as pessoas. Então, quando a gente fala de projetos de pesquisa, a participação da academia nesse processo, a academia não vai formular necessariamente uma política pública, mas ela vai induzir, ela vai favorecer esse diálogo e permitir com que essa escuta entre sociedade e Estado possa ser mais próxima. Então, eu gosto da triangulação, né, da academia, favorecendo esse triângulo de aproximação entre o Estado, que faz a norma, mas na escuta ativa da sociedade. E vejo o papel da universidade, também de outros agentes, nesse sentido. Como eu falo da academia, então, essa aproximação. E como se dá essa aproximação? Nesses movimentos que são feitos. Então, no encontro como esse, nos encontros que a gente faz, mediante projetos específicos, porque a gente induz, né? A gente induz. É por meio desses processos que a gente vai induzindo uma nova política pública ou mesmo adequações de acordo com a realidade de aplicação. Então, esse manual ele foi dividido em 4 partes. E ele foi pensado para juntar as políticas públicas que já existem, mas que estão dispersas no mundo, né, documental, com, né, às vezes, uma linguagem pouco palpável para a gente, para a sociedade, para quem vai, de fato, utilizá-las. Então, o primeiro conjunto de políticas que a gente organizou nesse manual foi justamente as políticas de suporte, que é onde tudo começa, dentro dessa perspectiva da sociobiodiversidade que a gente se propôs a fazer. Então, dentro das políticas de suporte, nós vamos ver as casas da agricultura, e aqui nós temos a CAT presente em quase todos os municípios, acredito, ainda presente, em todos os municípios do estado de São Paulo, em quase todos. A gente... Oi? Pode me corrigir, quem... Então, precisa das pessoas, né? Mas é uma iniciativa que ainda, onde existe e funciona, é o espaço mais próximo que a gente tem do agricultor, né, para o diálogo. E também as políticas de suporte vão dar tem também a questão do cadastro ambiental rural, o CAR, e o cadastro da agricultura familiar. Esses 2 cadastros, se eles não foram feitos, muito difícil você conseguir fomentos mediante políticas públicas. Então, por isso que esse conjunto de normas é onde tudo começa, porque onde a gente pode ter informação e como a gente começa a fazer parte de um sistema que pode estar mais próximo de financiamentos públicos para alavancar a produção no campo. Também aqui há um destaque, né, para o programa SP Produz, para a Política Estadual da Agroecologia e Produção Orgânica, a PEAPO, e o Programa de Conservação da Araucária, a Pró-Araucária, que já é um carro-chefe dentro do Estado nesse sentido. Então, essas políticas, um conjunto de políticas de suporte, aonde o agricultor, então, pode dar o primeiro passo. Próximo. Depois nós reunimos um conjunto também de políticas voltadas para a informação. Então, as políticas de informação, elas partem do pressuposto de termos bases de dados tanto para os produtores quanto para os gestores. Isso significa dados sobre o preço da terra, a previsão estimativa de safras, os preços mensais recebidos pelo agricultor e dados sobre o levantamento censitário das unidades de produção agropecuária, o LUPA, que teve a sua última edição em 2016, 2017, e a cada 10 anos precisa se renovar, então vamos ficar atentos aí para a gente também
ter mais uma rodada desse grande levantamento que favorece ou facilita, com esses dados, a vida no campo. Próximo. O outro conjunto que nós elegemos dentro desse manual é justamente para aquele agricultor, né? E aqui, quando eu falo agricultor, temos aí também essa questão dos quilombolas, dos povos originários, né? E das comunidades tradicionais, justamente para que se produza de uma forma legal e ambientalmente adequada. Então, se eu quiser ter esta ação na produção no campo, quais são as políticas que eu vou acessar dentro do Estado de São Paulo? E aqui, então, as políticas regulatórias vão trazer para a gente esses critérios para avançar na produção voltada à questão da conservação da biodiversidade. Então, aqui nós temos as roças tradicionais, os critérios para essa exploração de uma maneira mais sustentável com espécies nativas, que a gente tem uma diversidade enorme dentro da Mata Atlântica e do Cerrado do Estado de São Paulo. E aqui há um destaque para a questão do pinhão, porque o Estado de São Paulo foi um estado bastante diferenciado de fazer um defeso flexível na coleta do pinhão, justamente por entender que a sazonalidade desta planta, onde ela se encontra, ela se dava de diferentes formas, no sul ou aqui no estado de São Paulo. E a gente tinha 15 de abril como o dia, né, a partir daí que poderia se colher o pinhão. Mas isso fazia com que o pequeno agricultor que tivesse a sua safra anteriormente perdesse, né, o seu produto. E aí, então, mediante uma flexibilização, mais uma organização de comunicados para a agência ambiental no estado de São Paulo, você consegue fazer anteriormente essa coleta, então, uma flexibilidade que favoreceu o pequeno agricultor. Então, isso é uma forma da gente olhar a política pública e a realidade na prática, justamente quando a gente fala de seres vivos, de plantas, de estacionalidade e até de aspectos como, atualmente, as mudanças climáticas. Então, a gente vai ter que adaptar alguma dessas normas. Próximo. E, por fim, o capítulo mais denso aí de organização é das políticas econômicas de comercialização. E, para isso, para que o agricultor possa vender com preço justo e investir na produção. Ou seja, aqui nós temos uma série de instrumentos, né, dessas políticas que vão favorecer as compras públicas, como, por exemplo, a Programação de Aquisição de Alimentos e o Programa Nacional de Alimentação Escolar. São políticas que favorecem aquele pequeno agricultor e a proximidade dele na produção com o consumidor, né? Principalmente o PNAE, que vai trabalhar com a merenda escolar. Então, como que eu posso participar de uma política pública oferecendo o meu produto para o Estado, aqui é nacional, mas é o Estado, né, para o Estado, de maneira que eu também tenha um recurso de volta para continuar a minha produção. Então, existem linhas, né, orçamentárias, financiamentos para isso. Além também de políticas que vão olhar para certificações, como os orgânicos e a produção agroecológica, e também para a parte de processamento. Então, eu trouxe esse apanhado desses quatro capítulos para mostrar que existem, então, as políticas públicas que favorecem não só você adentrar neste mundo, né, para angariar informações, também organizações mais prósperas, mas também para a venda do produto. Por favor.
Só um minuto. E tem mais um capítulo que vai reunir as normas no nível federal, né, outras normas, mas aqui eu escolhi aquelas que são do Estado de São Paulo para que o agricultor pudesse ter acesso. Então, esse foi um dos produtos que a gente já entregou, né, junto com a Secretaria de Agricultura e Abastecimento, e está disponível ainda só online. O nosso intuito é ter financiamento que não foi, que não está sendo previsto no projeto para a gente ter o manual impresso. Eu ainda sou do impresso também, gosto muito, né, do analógico, do impresso, né, do material. E um outro produto que tem a ver, e agora ele é mais provocativo, para a gente refletir aqui nessas questões das plantas aromáticas, né, medicinais e fitoterápicas, foi justamente um encontro que a gente fez, uma segunda edição do encontro, que foi justamente feito nesse local aqui, 2 dias, no mês de dezembro de 2025, que nós organizamos várias oficinas, né, justamente para trabalhar com o mapeamento da cadeia de valor da sociobiodiversidade. Próximo. Então, aqui nós temos, assim, quem são os atores que participaram, e a gente fica muito feliz que aqui em Pindamonhangaba nós tivemos uma participação muito grande da sociedade civil organizada ou individualizada, mas isso faz muito sentido porque é a partir da percepção dessas pessoas, que são aquelas que produzem, que a gente acaba obtendo esses dados que dizem muito, não só para a pesquisa, mas para o Estado e para a própria sociedade. Próximo. Então, aqui só um panorama geral dos segmentos da sociobiodiversidade que a gente vem trabalhando, né, nesses eventos. E um dos segmentos que nós escolhemos aqui, que eu vou falar com vocês, são das plantas medicinais, farmacêuticas e aromáticas, que no caso aqui do Vale do Paraíba, nós fizemos esse levantamento também no Vale do Ribeira, em abril de 2025, mas aqui em Pindamonhangaba, nós tivemos então a escolha das folhas e flores medicinais desidratados, né? Próximo. Aqui, então, uma parte da turminha que esteve aqui com a gente, né, uma foto, não estavam todos, mas aqui foram elencadas as pessoas, né, e que tiveram com a gente, ou seja, são pessoas, de fato, que estão no território e produzem, sabem dos desafios que elas têm, e eu vou colocar aqui os desafios nesse momento. Vamos lá. No primeiro momento dessa oficina, a gente faz um levantamento de quais são essas plantas que querem ser mapeadas. E aqui a gente vê que o conjunto da obra direcionou para folhas e flores medicinais, né, do Vale do Paraíba, assim como a Sandra comentou, né, ao invés de estudar uma só espécie, foi muito interessante o conjunto delas, de como, na verdade, elas são consumidas, que é justamente dessa forma, desidratadas, né? Aqui, eu não sei se as pessoas vão conseguir ver, né? Mas eu fiz a escolha de trazer a foto no analógico, justamente dos trabalhos feitos aqui manualmente, e o grupo das aromáticas, eles ficaram lá naquela portinha ali atrás, onde tem um secador de arroz. E foi muito interessante, porque apareceu até um cacho de macela, né? E que elas colocaram ali para enfeitar o mapeamento. Esse mapeamento aqui, ele é feito desde da entrada dos insumos e serviços. Então, quais são os insumos e serviços necessários dentro das folhas e flores desidratadas para uso fitoterápico, aromático e medicinal. E aqui a gente vai ver que cada elo dessa cadeia de valor, ela vai tendo alguns detalhamentos que nos favorecem entender aonde que está o valor por trás de uma cadeia. Quem é que colhe essa planta? Como que ela é produzida, manejada? É um pequeno agricultor? É uma cooperativa? São as mulheres? Como que isso, então, é manejado? Num outro elo da cadeia, a gente vai ver a questão da transformação, beneficiamento, armazenamento. O que eu preciso para isso? Eu preciso de uma máquina? Ou eu preciso de um terreiro para fazer isso? Quais são
as boas práticas dentro desse elo, dessa cadeia. Também na questão do comércio, foi levantado, e aqui a gente vai ver, é por meio de cooperativas, são nas feiras, como são organizados aqui os nossos encontros, esses encontros organizados dentro da APTA, que são escoados esses produtos, né? Ou é por meio de uma política pública, de uma compra, é o SUS que utiliza isso, né? E o consumo, então, passando... na verdade, o SUS está aqui na parte do consumo. Então, o SUS está consumindo isso, de fato, né? Como que isso é comprado? Individualmente? Tudo isso foi discutido e foram elencados também quais são os atores participando desse processo. Próximo. Aqui, na oficina de visão de futuro, eu vou destacar duas coisas bastante importantes que foram faladas e que me parece que para este evento também é bastante provocativo, que são as farmácias vivas e o conceito de farmácia viva, sim, e também uma unidade local de beneficiamento. São duas demandas que eu estou entendendo que ainda são demandas que não acontecem, mas que favoreceria muito os produtos que, historicamente, dentro do Vale do Paraíba, são muito especiais, que são os fitoterápicos. Veja, né, medicinais aromáticos, veja o evento que está acontecendo esses dias, né, a edição que está. Então, ainda não. A visão de futuro aqui colocada pelos participantes, que são os agricultores desse segmento, foi justamente a implantação de uma unidade, modelo de beneficiamento junto a um grupo organizado de agricultoras de plantas medicinais aromáticas. Não, por acaso, aqui estavam representadas a Nova Essência, né, que é um grupo de mulheres, né, e que estavam presentes também no evento. Então, a gente vê o quanto é forte essa demanda e ainda muito necessária. Próximo. Quando a gente vê essa visão de futuro, a gente também vê oportunidades e gargalos. As oportunidades elencadas é justamente essa potência de mercado existente aqui na região. A região já é reconhecida por esse segmento de plantas, né, aromáticas, farmacêutica e medicinal. Esse conhecimento agregado, né, dentro do Vale do Paraíba e considerando um modelo diferente, que é a bioeconomia da biodiversidade. Mas ainda existem gargalos. E esses gargalos dizem respeito a algo que já foi falado aqui, que é a falta de regulamentação, a falta de acesso a linhas de créditos, né, preços mínimos pela Conab, a dificuldade na garantia do mercado para os pequenos agricultores, porque para os grandes a gente já sabe que vai bem, mas e para quem produz em pouca escala, né? E a falta de treinamento. E aí, então, pode o próximo. E aí, então, com esses gargalos priorizados, foi feito, numa última oficina, então, um mapeamento de quais são as causas desses gargalos e como que a gente pode superá-los. E aí, para cada uma dessas ações, dificuldade de garantia de compra e mercado, falta de regulamentação em políticas públicas, falta de conhecimento das boas práticas agrícolas, as causas, elas estão colocadas aqui. Por exemplo, no nosso caso, interessa muito entender por que há essa erosão de conhecimento tradicional no território, né? Porque não no território, de modo geral, porque não se reconhecem essas práticas tradicionais. Isso está sendo passado de geração para geração. Os jovens têm interesse nessas práticas que muitas vezes são passadas pela oralidade? Então, são questões que a gente vai procurar, está procurando entender. O modelo de mercado, ele favorece a compra desses materiais produzidos desta maneira? Então,
os objetivos para avançar nesses gargalos foi fortalecer, né, colocados aqui pela percepção de quem participou, fortalecer os produtores locais, fortalecer o conhecimento tradicional e essa conexão com a natureza, né? A gente ganhou um saquinho de arroz, mas tem jeito, né? Quando a Sandra falou, quem é que colheu arroz? Eu escolheu arroz com a avó, fazia aquele montão, e você ia fazendo assim. Hoje não tem mais isso, banar o arroz, não tem mais isso, né? Eu tive a oportunidade de viver num sítio com meus avós, mas hoje, quem está na cidade não tem noção do que está comendo, e não só do alimento, mas também da energia, como vai ser falado aqui, que energia que está sendo colocada naquele alimento, né? E fortalecer esse propósito das medicinais, aromáticas, farmacêuticas, a gente fala esse conjunto de coisas, né? Justamente para a gente entender a potencialidade que tem disso tudo, né? Então, para avançar nos resultados, há de se considerar, então, as cadeias bem estruturadas, mas também a criação dessa unidade. Eu acho que isso é o mais marcante para mim, né? É essa unidade de beneficiamento, modelo, que sirva como exemplo para desdobramentos de outras ações que queiram favorecer isso. E aqui eu provoco, então, dentro do meu papel da academia, os gestores, os tomadores de decisão, que há essa necessidade no território, como foi falado, né, pela Larissa. A gente precisa olhar o território e entender quais são essas necessidades. E a gente verifica que aqui existe um potencial, tem pessoas interessadas nisso, nós temos uma região favorecida ambientalmente para isso, mas ainda carece de algumas estratégias para que isso avance. Então, por fim, e também estratégias para capacitar, para informar sobre, né, toda essa importância. O meu tempo já acabou, pode finalizar? Aqui eu trago uma foto que a gente fez aqui, mas fica a provocação, né? Como foi falado anteriormente, qual o papel da universidade em tudo isso. Eu também deixo aqui uma grande questão. Há possibilidade da gente avançar nessas necessidades, nessas demandas do território, que são verificadas em diferentes projetos, né, e com as pessoas, e como os gestores, tantos gestores que estão aqui prestigiando esse evento, pode ancorar melhor essas ideias e esse trabalho tão lindo como a gente vê, por exemplo, da Nova Essência, que está aqui há tanto tempo, como esse workshop que favorece, né, e borbulha tudo isso para avanços necessários. Então, eu agradeço muito estar aqui, poder falar sobre as coisas que a gente faz lá de fora. Ribeirão Preto é muito longe, mas foi um convite irrecusável. Então, eu agradeço e parabenizo por mais essa edição. Muito obrigada. Gratidão, professora Fernanda. Realmente, muita gente vindo de muito longe. A gente sabe, esse estado, gente, é um país, né? E então agora eu vou chamar aqui o professor Paulo Saldiva, que é professor na Faculdade de Medicina da USP e também compõe o comitê do Programa de Pesquisa de Políticas Públicas da FAPESP. O professor vai falar daqui sobre esse programa de pesquisa de políticas públicas da FAPESP, que é muito importante, é o que está apoiando e que sempre nos apoiou, e por isso que a gente tem hoje esse trabalho. Bom dia a todo mundo. Eu queria agradecer muito o convite de estar aqui, né? E eu vou, de início, declarar um conflito de interesse, que eu tinha interesse de estar aqui. Então, esse é um convite. Por quê, né? Minha formação é médico num hospital quaternário, terciário, e estudo como as pessoas morrem.
Então, é engraçado, né? A gente tem uma sala de autópsia grande que está fazendo 40, 50 autópsias de gente que morre sem atestado de óbito por dia. Que quem vem é pobre, né? Quem não tem dinheiro para se cuidar, então o médico, ou então ninguém assina o atestado para ele, tem que ser para autópsia. Então, você tem que estudar a causa de óbito daquela pessoa, mas também ver as marcas do território aonde ele vive, dos seus hábitos. Então, o corpo fala bastante coisa, aliás, e fala muita coisa, tem que saber se a gente consegue escutar. Né? Então, sob essa dimensão do tratar, né, do cuidar, aí você percebe que a distância, a fronteira entre saúde e adoecimento e vida e morte, ela tem, às vezes o código de endereçamento postal tem mais influência que o código genético. Então, a partir daí nasceu o interesse, eu sou asmático também, eu senti e eu faço trabalho como médico no hospital, estudando doenças cardiorrespiratórias, e também resolvi, e eu comecei usando autópsia para ensino médico, e agora para políticas públicas. Bom, agora, feita essa introdução, mas eu conheço, como eu nasci em São Paulo, vivo em São Paulo, o meu ecossistema é paulistano, e eu queria saber como é que é o ecossistema no campo, o meu pessoal. Pela FAPESP, eu queria saber como é que funcionava um projeto que tinha uma rede grande, como é que vocês conseguiram isso. Que a FAPESP ela tem um papel importante na indução de pesquisa, ela tem uma herança do Estado. São Paulo foi onde nasceram os institutos de pesquisa. São Paulo foi o primeiro ensino público gratuito, que não fosse religioso, gratuito, público. E os institutos de pesquisa, que começaram muito antes da USP existir, né, deram uma enorme contribuição para o Estado de São Paulo. E o cenário, então a FAPESP, tanto que ela é fundada na Faculdade de Medicina da USP, porque o professor Ulloa Sintra era médico do Carvalho Pinto. E através dessa relação interpessoal, ele consegue colocar na Constituição do Estado 1%. Na época era 0,5% de ICMS. Então, a primeira FAP acontece aqui. Então, isso é uma herança dos nossos antepassados. Nós pegamos uma coisa que começa com o ciclo do café, muito dele aqui no Vale do Paraíba, e daí nascem ferrovias, nascem sistemas, nasce uma série de outras coisas. Bom, a segunda coisa que eu queria dizer é que a FAPESP ela tem uma agilidade maior que a academia. As universidades grandes, para quem cria galinha, sabe que enquanto você está dando proteína para um pintinho, ele está crescendo, ele usando 90% de energia para crescer. Quando vira um frango gordo, o que você está usando é 10% para crescer, ou menos, e 95% para se manter. Bom, então a universidade, quando cresce, ela tende a virar um frango gordo. Então, ela usa muito da energia para se autogerir, e o que sobra para a sociedade é o que sobrou do orçamento que recebe. Bom, então, o projeto de políticas públicas, a FAPESP teve os diretores científicos que eu peguei, tinha o professor Pérez, que investia em tecnologia, então houve um aumento da demanda dos progressos de inovação tecnológica, PIT, e colaboração com empresas. Depois vem o professor Brito, que resolve
e durante muito tempo fez muito bem, investir em Discovery Science de alto impacto. O objetivo era publicar na Science e na Nature. E depois vem o professor Luiz Eugênio, que fica há pouco tempo, mas ele percebe a necessidade de... quem cria o projeto de políticas públicas é o professor Pérez, nos anos 90. E o projeto morreu. Morreu por falta de demanda. E quando o professor Luiz Eugênio resolve reviver o projeto, ele chama uma pessoa que talvez vocês conheçam, o professor Gerd Sparovec, da Exalc e da Fundação Florestal, que induzia muito o manejo produtivo de áreas silvestres, o projeto do Palmito Jussara, nasce do Florestal, e eu, que trabalhei trabalhava com poluição, clima e métodos de vigilância epidemiológica por febres. Bom, nós dois olhamos, e acho que eu fui escolhido também por ser patologista, o projeto tinha morrido, e eu podia, então, determinar a causa mortis, né? Então, a causa mortis é multifatorial. Primeiro, ele teve como é que eu posso dizer? A gente fazia os projetos de políticas públicas, mesmo o PPSUS, que é um grande projeto, ele fala sobre políticas públicas, mas não com políticas públicas. E não fala muito com a comunidade, a não ser em programas especiais para indígenas, quilombolas, que ele dialoga muito com a sociedade que recebe, mas ele faltava... Então, o PPSUS, ele dava os princípios gerais, o que tem que ser feito, mas não tinha terapêutica, o como ser feito. Então, na saúde tem todos os diagnósticos possíveis sobre ela mesma. Investimento, todas as necessidades. Como é que você vai fazer? Considerando as características do território, o tempo da gestão pública, as prioridades do gestor e as prioridades da sociedade. Se a gente atende uma pessoa e fala, olha, você tem que andar 5 quilômetros por dia, no mínimo, comer comida natural, tem que fazer exercício, e se o indivíduo trabalha 14 horas por dia? Vai falar, esse cara é louco. Vai embora, a prescrição está certa, mas o que ele pode fazer? Terminalidade de vida também é um outro aspecto que você precisa discutir, não definir protocolos, tem que saber os valores da pessoa e da família. Enfim. Então, assim como existe medicina de precisão, precisa política pública de precisão para tratar. A universidade não financia bem quem faz política de implementação. A progressão na carreira é determinada pelo fator de impacto das publicações e quanto dinheiro você coloca. Então, a universidade tem um papel nisso. A própria CAPES, agora que está começando, ela prevê, mas não tem uma régua tão precisa para saber quanto o impacto das revistas. Então, e a sociedade passou a considerar a ciência opaca, ela ficou tão complexa que você não enxerga. Nos institutos de pesquisa que estão sob ataque, que estão valorizados aqueles que produzem commodities, o IPT, o Butantan, né? O Butantan conta mais hoje para a sociedade do que o Instituto Botânico, né? Porque, então, você não tem um sistema de vasos comunicantes, um bem comum, que você pudesse transferir daqueles que podem produzir, devem produzir coisas vendáveis, daqueles que produzem só bens comuns. Então, esse balanço entre bens comuns e commodities é o que tem que reger. Você tem que produzir commodities, porque o financiamento público passa por uma crise de pesquisa e a universidade pública passa por uma crise grande no mundo, e não adianta você fazer só descoberta
para você fazer relacionado ao território e a outros fatores, você precisa das ciências humanas. Você precisa dialogar com as ciências humanas. Não que o que eu faço é desumano, né? E nem o que as exatas fazem é absolutamente exato. Não quer dizer que as humanas são inexatas. Mas quando vocês vão medir indicadores, você não consegue entender o impacto de um projeto se não usar indicadores quanti e quali. Então não adianta só basear na economia. Por exemplo, nós temos um projeto, estávamos discutindo agora, um projeto, a ideia da exploração de petróleo na foz do Amazonas. Você pode aumentar a renda, o PIB local, mas isso significa o quê? Mais igualdade ou desigualdade? Quais são as externalidades? Eles chamam de externalidades. Então, você tem várias atitudes, ações que aumentam a renda, mas e se ela não se distribuir? Eu acho que essa é uma discussão que você tem que fazer fora da caixa da ciência. Quer dizer, a ciência exata, ela não pode prescindir de valores humanos. Então, ela não dá. A tecnologia nuclear para ganhar uma guerra que se justificava naquele tempo, depois fez o quê? O mundo ficar gastando trilhões de dólares para arma e tecnologia. Então, eu acho que essa é uma condição que os nossos pós-graduandos e alunos têm que saber disso. Que a ciência, ela não tem que ter lado, mas as consequências do que ela faz têm lado. Então, essa consideração tem que ser levada em conta. Bom, e a que a gente mudou no projeto de políticas públicas, ele teria que ter necessariamente uma instituição parceira que é pública. Que não basta dizer, eu tenho interesse, ela tem que se comprometer. Não com dinheiro. Porque se for pedir dinheiro de instituição pública, tem que passar por um monte de carimbos e não chega. Ela pode pagar com serviços, com expertise. Tem que ter nome e CPF a pessoa que vai trabalhar ali. E número de horas diárias que ela vai conseguir no projeto. Quer dizer, carta de secretário, então isso é importante para quem for fazer. A carta do secretário não conta, ou do governador, ou do prefeito. Ele tem que dizer, bom, quem que ele vai dispensar para trabalhar no projeto. A outra coisa é que você pode pôr dinheiro, gente para trabalhar, supervisionada pela academia, dentro da instituição pública. Então, você pega um professor que tem que corrigir prova, fazer não sei o quê, né, e vão fazer um projeto de educação. Ele não quer mais nada. Quem trabalha em UBS sabe que você gasta um tempão preenchendo papel. Ele não consegue dar conta dos pacientes que procuram. Como é que ele vai agora gastar mais tempo para... Então, você tem que pôr gente para fazer o projeto. São as bolsas TT que você cede. E você tem que produzir novos quadros, que é através das bolsas de mestrado, doutorado e pós-graduação e pós-doutorado. Essa é outra coisa. O índice H, por exemplo, pode ter tanto na avaliação porque a avaliação é feita por um painel composto por... Tem dois pareceres, um que é um agente público e outro que é um cientista. O agente público não precisa nem ter nível superior. Porque ele está querendo saber da política daquilo. Ele trabalha numa instituição de gestão. Não precisa ter mestrado, doutorado. Ele tem que saber aquilo. O índice H, quando você, por exemplo, faz Discovery Science, o que a consequência disso levou? Você tinha um programa dominado por velhos, geriátrico, né, e masculino. Então, a gente falou, não, você tem que ter reprodução científica, mas você tem que ter experiência na área que você está mexendo. Então, com isso, o que aconteceu foi que o Políticas Públicas reviveu. E também mudou a geografia, em vez de ser os estaduais centrados nas universidades estaduais, passou a ter outras entidades menores, que executavam projetos de políticas públicas com aspecto regional,
e nós concluímos que havia vida inteligente fora da USP. Há evidências de vida inteligente fora da USP, né? O que foi um choque para nós, mas a gente teve que se conformar, né? Inclusive o satélite da NASA que foi pegar vida em outros planetas fotografou o Brasil e viu que tinha. E na minha sala tinha um buraco negro, né? Foi a parte ruim. Então eu acho que com isso o projeto hoje é o projeto especial com maior número de demandas, e fazer projetos menores, de menor valor, que pudessem ter uma tramitação rápida. E, por exemplo, o CCD da FAPESP, Centro de Ciência e Desenvolvimento, ele envolve dispêndio público e projetos gigantes. E está com um problema de falta de demanda. Já o Políticas Públicas sobra demanda. Nós temos hoje mais de 250 projetos nesses 3 anos que nós aprovados, então ele passou a ser um projeto grande. E aí nós somos vítimas da própria demanda, né? Com a falta de pessoal, se viu que a gente estava pagando técnicos para fazer serviço que o pessoal não tinha. Então a FAPESP não pode fazer extensão, ela tem que fazer pesquisa. Então se limita o número, a porcentagem do financiamento de bolsa a 30% do valor. No começo não tinha, agora tem. E a FAPESP, na falência que estão as outras agências federais, ela passou. Nós temos um privilégio enorme de ter a FAPESP. Mas o Santa FAPESP tem que negociar com o governador. E se o governador não sentir que pesquisa é importante, por exemplo, a Faculdade de Medicina criou todo o complexo Hospital das Clínicas. Se fechar a Faculdade de Medicina, não vai acontecer nada. É um monte de médico riquinho, ou estudante de costa para a cidade, que vai trabalhar em hospitais de ponta. Experimenta fechar o Instituto do Câncer, o INCOR, o Instituto Central, aí você vai ter problemas. Então, assim como o Butantan tem mais visibilidade do que o Instituto de Ciências Biomédicas, nós temos que fazer, e isso é difícil de fazer. Ainda mais, então, o que tem que ter num projeto que o comitê está fazendo, caso vocês queiram apresentar um projeto a esse edital? Primeiro, ser feito com gestores públicos e tem uma entidade que chama, uma outra entidade que é instituições colaboradoras, pode ser uma ou dois. Pode ser desde filantropia, empresas que ajudem, ou até sociedade, lideranças comunitárias. Então, essas entidades organizadas, por exemplo, esse grupo que está aqui, essa rede, ela pode ser uma entidade colaboradora sem dispêndio, mas ela vai fazer o quê? O ajuste fino para as características regionais da área de abrangência. Na Covid, que eu trabalhei mais, bastante, quem fazia, chega uma cesta básica, como é que ela vira quentinha? Quem que cuida das crianças nesse momento? Quem faz máscara? Então, foi sempre lideranças locais e absolutamente a grande maioria mulheres. Bom, essas pessoas são elegíveis a ser participantes do projeto, tanto do projeto original, como também do comitê de avaliação. Então, isso mudou completamente a perspectiva. Não foi fácil, porque a FAPESP está virando uma galinha gorda, mas tem eu diria que o ambiente acadêmico, embora não seja um spa de adoração mútua, está longe disso. Assim como quando sai o Papa no Vaticano, até sair aquela fumacinha, devem ocorrer coisas inconfessáveis, né, de brigas e tal, né? Então, mas não importa, sai um Papa, inclusive que foi uma das poucas entidades globais, de governança global, que fez o primeiro documento decente sobre a crise ambiental. Porque ele podia fazer isso, né? Ele não perde nada. Aliás, ele ganha um bônus celeste, né, para ir. Ele é recompensado
Então, eu acho que esse então, tem que ter uma efetiva participação do agente público e de preferência, entidades colaboradoras. A segunda é uma avaliação precisa dos indicadores. Existe indicador para medir ciência, mas não para políticas públicas. E só que políticas públicas, às vezes, você pode ter um desempenho. É que nem a pessoa está na UTI, você quer saber se aquela droga melhorou a pressão arterial, se os leucócitos estão caindo. Aquilo é desempenho, e tem que mudar rápido para acertar o rumo. Impacto é saber se a vida dele aumentou. Que demora anos. Educação, você imagina, faz uma reforma educacional, vai aparecer o efeito quando? Anos depois. Então, segundo, tem que ter, de preferência, indicadores quanti, quali, e aqueles que vão surgindo, porque assim como eu aprendi, a minha apresentação não coloquei, porque ela mudou completamente na hora que eu vi a praia que eu estava. Né? Então, eu acho que tem que ter indicadores e ser livre para colocar os indicadores que surgiram. E principalmente aonde não foi colocado. Se vocês têm uma rede, você sabe que funcionou num lugar e não funcionou no outro, tentar identificar por que não funcionou e como você faz que uma cidade volte a funcionar. Que não funcionou, funcione. Qual que é a terapêutica para isso? Ou seja, a falha também é um relatório. E uma análise competente de riscos. Quais são os riscos? A gente já viu muito, muda a administração, né, tal. E como é que você vai dar continuidade? Você espera dar continuidade ao projeto quando sair o AJUN da FAPESP? Ou se existe um planejamento de médio prazo, para que aquilo desmame da agência de fomento. Para isso, você tem que pensar em gerar também commodities, mas commodities que fiquem no local onde ela está sendo praticada. Monetizar aquilo. O Palmito Jussara fez. Né? Vocês têm condição de fazer. Você tem emendas parlamentares. O Hospital do Câncer de Barretos recebe a maior parte dos seus rendas de emenda parlamentar. Então, vocês têm um produto que é muito agradável e desejado pela população. Muito. E alguém tem que fazer o merchan. E propor uma colaboração, né? As empresas têm que vender crédito de carbono, ter coisas sustentáveis, né? Mas por que não põe isso? E reconheceria também, talvez num segundo projeto, o reconhecimento das áreas urbanas, onde não tem terra para plantar, mas tem um monte de gente carente. Favelas, ocupações da sociedade civil organizada. Quer dizer, e principalmente a dizer que essa política, ela é uma política que vocês estão propondo aqui, claramente é uma política de saúde mental. Vocês acham que estão aqui só para produzir escolher o feijão, o arroz, é uma política de saúde mental e relaxamento. E na Holanda existe prescrição de imersão verde para idosos isolados, onde eles vão recuperar, digamos, o encontro, porque veja, eu estou na idade de risco, né? Você vai riscando os amigos da caderneta. Esse é o verdadeiro significado, né? E você vai ver o Lollapalooza, você não sabe quem está. Então, vai no show do Gilberto Gil, só tem velho. É isso que é o nosso problema. Vai diminuindo o teu universo. E se você não souber se refazer, ter outro significado, você fica um velho rabugento. Eu já estou fazendo o curso, tem a prova final que é furar bola de criança quando cai no quintal, e eu não consegui ainda fazer essa prova, né? Mas então, na Holanda você prescreve, e outra coisa, pacientes psiquiátricos, depressão, ansiedade, que ele
E serve também como uma academia ao ar livre. A planta, você tem que fazer um exercício. O ato de cultivar sabe que você tem que ter uma movimentação. Você tem que caminhar até o lugar. Você tem, então, como é que essa estrutura pode fazer frente à mudança demográfica, que é visto como uma cidade, um problema da senilidade, do adoecimento, e transformar para a longevidade mais saudável, retardar o processo do envelhecimento, né? Então, além de esfriar, vocês podem pensar além da porosidade do solo, da redução das ilhas de calor. Vocês podem falar em nome, a saúde é um bom elemento de agregação de valor, desses intangíveis que a Fernanda falou, que você pode agregar à sociedade. Você deve, eu duvido que seja alguém chorando, plantando, ou como não se forma uma rede por interesses, né? Então, acho que esse é um projeto bom, e isso é vendável até para os hospitais, para as Unimedes, para as filantropias dos hospitais. Um projeto que a gente tem em Holanda, que prevê intervenção verde em áreas carentes, ele apresentei para o Sírio-Libanês, que tem um grupo forte de geriatria, e eles ocupam o centro. A área de interesse do Sírio é o centro. Eles estão loucos para fazer isso como um elemento de medir, um estudo clínico, caso o controle, que é bem, faz verde, não faz verde, faz um par e ver se existe de fato uma evidência e precificar isso. Aconteceu isso com as academias ao ar livre, que quando começaram em Londrina, que a prefeitura fez 5 e a Unimed pagou 10 mais, porque ela percebeu nitidamente que reduzia a demanda. Então, acho que essas ideias transgressoras, né, pensar fora da caixa, senão a gente vai fazer tudo igual, vira galinha gorda. E eu acho que a dimensão do ser humano na saúde, ele é muito poderoso, né? O pessoal está falando agora de queimada, que sempre ocorreu, porque ficou preto o céu, porque as pessoas adoecem. Na Covid, e outra coisa que eu aconselho para acabar, é que vocês têm que pensar na comunicação, não só que tem que ter a divulgação, mas também tem que ter um estudo da desinformação sobre a área, como se fosse epistemologia da ignorância, sabe? Porque o fator, quando você vê a casa de vacina, né, você não precisa esperar morrer um monte de gente para você dizer que aquilo era uma gripezinha ou que não adiantava tomar cloroquina. Isso está vigente, está tendo o caso de sarampo de novo em São Paulo, por desinformação. Porque vacina faz mal, tal. A Covid começou a vacina ganhou momento, porque todo mundo experimentou na carne que aquilo não era uma gripezinha. Será que a gente tem que esperar uma tragédia para fazer políticas públicas? Eu acho que esse estudo de alguém estudar a desinformação, se a boa informação melhora o planeta e melhora o mundo e melhora as pessoas, a desinformação, por consequência, causa isso. E isso, eu suspeito, que uma parte dessa desinformação, ainda mais feita por cientistas, são cientistas que não conseguiram formar um núcleo, e ao negar a ciência, ele consegue ser líder de um grupo. Quer dizer, a negação da ciência é um processo de pertencer a ter liderança de algum tipo de coisa, de ser ouvido no Congresso, de ter uma rede social de um monte de coisas, e de prescrever, ganhar dinheiro. Detox de vacina com ozonioterapia intrarretal e pagar R$5.000 por aplicação, são 10, para você desintoxicar mesmo, você precisa fazer 10. Eu não quero falar dos aspectos mais picantes dessa terapia, mas os monetários são óbvios e podem ser ditas em público. Então, eu acho que
essa ideia, e vocês têm muito disso, né? Isso aqui é coisa de abraçador de árvore, que usa bata branca, né? E você vê a própria ministra do Meio Ambiente, quando foi no Congresso, foi tratada... Só que ali eu acho que não tem só ignorância legítima. A pessoa sabe que está falando bobagem, mas apregoa como se fosse verdade, para pertencer a um grupo. Então, eu acho que isso também é fundamental na questão de vocês. Então, era isso. Eu acho que o comitê nosso é pequeno. Tem 3, agora estamos pegando uma 4ª pessoa. Começou com 2, eu e o Gerd. Nós tivemos até oposição dentro da FAPESP, porque o grupo de ciências políticas achava que tinha que ser conduzido por gente da área de políticas. Mas eu acho que é verdade, tem que ser também, mas tem que fazer outras coisas. Nós colocamos depois uma pessoa especializada em política, para a gente é ignorante nisso. Então, eu acho que o que vocês estão fazendo agora, para a FAPESP, agora dizendo o que a FAPESP quer. Eu vou dizer o que vocês estão dando, o que a FAPESP quer. Esse projeto é um dos bons exemplos de formação de redes. Eu nunca vi, de todos os projetos, esse talvez seja o mais importante, numa área carente. Ele tem potencial de produzir autofinanciamento, mas numa janela de tempo maior, até criar rede, a cooperativa, gerar o mercado, fazer a pessoa produzir por exemplo, vocês estão numa área que a produção em massa de alimentos, que às vezes não vem para a gente, vem para a ração, aumentou a renda do país. Só que a inflação dos alimentos de comida aumentou muito mais o preço do prato das pessoas, e você não produz, e não vem ovo, feijão do cerrado em carreta. Você vai comer aquilo que está do lado. Em São Paulo, o Cinturão Verde a produção de alimentos está a cerca de 100 quilômetros da cidade. Às vezes um pouco menos, às vezes um pouco mais. Isso impacta. Isso impacta no preço. Os pesticidas para produzir da forma convencional impactam no preço, impactam na saúde. E eu tenho outras ideias de projetos específicos, mas eu queria só dizer o seguinte: existe um projeto, existe o benefício de estar no Estado que está muito avançado em leis. As leis existem, eu aprendi que ser advogado, né, isso é difícil, tem que engolir sapo, né, tem um sistema de engolição de sapo que vocês têm que ter. É complexo, e eu aprendi que o Brasil não, o problema do país não são tanto as leis, mas a sua aplicação, implementação e financiamento. Como é que você faz isso? Aí tem que envolver talvez o Tribunal de Contas, tem que envolver coisas que envolvem outros atores. Então, foi o que eu entendi, que ser advogado é difícil, na área de políticas públicas é difícil, e que tem um monte de coisa que eu não entendi depois, escrito em umas letrinhas pequenas, e que é difícil de ler e de entender. E o comitê se coloca à disposição para fazer, dentro dos limites, como eu estou fazendo agora, uma espécie de coaching para as pessoas, e também tem um projeto de tutoria, projetos bem-sucedidos. O que falta para vocês? Envolvimento acadêmico mais próximo, regionalizado. E o Vale do Paraíba tem muita instituição de pesquisa aqui dentro. Muita. Vocês têm o Colégio de Lorena, da USP, que faz ensino médio, que pode ser colocado, tem a engenharia ambiental. Então, você tem que fazer, talvez, incorporar tanto as grandes universidades, mas criar capacidade acadêmica para que as pessoas se formem na região, ouvindo. Quando o secretário falou aqui, o presidente da associação... Oi? Da cooperativa. Isso, ele falou, eu nasci aqui, vivi aqui, é diferente. Eu entendi que calçada é ruim quando eu fiquei perneta.
Então, você tem que ter uma vivência regional e, como se diz também, paixão. Paixão. Isso mistura afeto. E eu acho que isso vocês já conquistaram. Ninguém está aqui porque ganha alguma coisa. E eu desconfio que se uma parte de vocês ganhasse a cena acumulada, ia estar fazendo tudo a mesma coisa no dia seguinte, sem dívida. E eu acho que esse patrimônio vocês já têm, que é o essencial para políticas públicas, que foi como foi apresentado pela Larissa. E é isso que eu vou levar para a FAPESP. Então, a FAPESP vai se beneficiar da experiência de vocês e, sem dúvida, nós estamos montando um projeto de avaliação do programa. Muito do que eu aprendi aqui vai ser usado como indicador, vai ser comunicado para usar como indicador das avaliações do programa. Muito obrigado pela atenção de vocês. Acho que o pessoal da mesa, professor, pode sentar aqui para ter algumas perguntas. Fúvio, você quer dar uma palavra? Que o Fúvio quer dar uma palavra aqui, ó. Pega aquela cadeira assim, isso. Ele vai pegar uma água também. Bom dia a todos e todas. Primeiro, eu queria agradecer, obviamente, eu preciso reverenciar aqui o professor Paulo Saldiva, que é o nosso grande e sempre eterno professor. Acho que vocês, quem não sabe, é uma das maiores referências mundiais em estudos da poluição nesse planeta, né? Então, o professor, além de ser professor titular da medicina da USP, é professor emérito em Harvard, é reconhecido mundialmente, então é um exemplo de como dá para se fazer ciência direito e como ele inspira tanta gente. E ele sabe que eu não falo isso para bajular, porque eu sou que nem ele, a gente fala o que a gente acha. E eu tive a honra, quando eu estava na Escola Poli de Medicina, em trazê-lo para fazer parte do nosso, como professor convidado. Até hoje eu dou aula lá. Então, e isso é culpa minha. Eu falo isso para todo mundo lá na patologia. Fui eu que trouxe o professor Saldivo junto com a Ângela, com a professora de lá. Então, a gente conseguiu essa proeza de trazê-lo para a Escola Paulista. Mas, professor, então, voltando para a questão, eu só tenho 3 dúvidas, assim, que é por paixão que eu estou aqui. Imagina, o senhor me conhece desde criancinha, que eu fui aluno do Brentani de iniciação científica, e eu me encantei com essa área. Então, eu era um ratologista, e como um professor da neuro lá da escola falava: Fúvio, como você é burro, você foi trabalhar com rato, o único cara que ganhou dinheiro trabalhando com rato foi o Walt Disney. Aí eu falei: é verdade, então eu não quero ganhar dinheiro. E aqui muito menos, a gente realmente não ganha paixão, é amor. Então, e me encantei com esses projetos. Mas eu estou com 3 problemas que eu queria que o senhor me ajudasse, ou depois a gente pode discutir num café, onde for, mas eu queria colocar para a gente pensar. No projeto PPP-FAPESP, eu estou participando agora de alguns, e estou encantado com esse retorno do Luiz, do senhor, professor Guedes, porque realmente faz muita diferença. É como a gente paga, e assim financeiramente mesmo dizendo, o reconhecimento dos saberes. O que eu quero dizer com isso? Como eu vou dar uma bolsa e mensurar um valor? Por exemplo, eu quero chamar o Elvio. O que ele tem de conhecimento ancestral independe de paper, de capítulo de livro, de mestrado, de doutorado. E eu não consigo colocá-lo dentro do projeto para efetivamente reconhecer esse saber através de uma bolsa. A gente tinha que ter uma bolsa para reconhecimento de saberes, porque eu não sei como fazer isso, se isso seria viável. Porque, claro, eu não consigo mensurar o valor dele, é 10 mil, é 20 mil, não sei, mas pelo menos para que a gente consiga fazer isso. Essa é a primeira questão. Posso responder essa? Claro, claro, professor. Na versão inicial... Alô? Na versão inicial do projeto, a gente podia pagar uma bolsa para o funcionário que estava lotada numa secretaria,
mediante, se o gestor falasse, eu vou manter o salário dele, ele vai trabalhar 2 horas por dia, a gente dava uma bolsa TT de equivalente às 8, se ele trabalha, às 8 horas de trabalho. Então, se ele ficava 4 horas por dia no projeto, ele ganhava meia bolsa TT correspondente ao nível dele. O Ministério Público caiu de pau com a gente. A gente só não foi preso porque não havia intenção de culpa. E que eles reconheciam como justo, mas o Código Penal e o Código não permitia que o funcionário recebesse isso. Ele teria que se afastar do emprego sem vencimentos para a FAPESP pagar, senão era pênalti. Então, o que a gente faz? Quando é inevitável isso, a gente pode contratar como PJ. Serviços terceiros. E como a pessoa não pode, na função dele, tirar, ele faz uma pejotização. Então, a gente é obrigado a cometer uma ilegalidade e a responsabilidade é nossa. Daqui a pouco nós estamos pagando improbidade administrativa, vou sair algemado da Faculdade de Medicina, mas a gente tem usado esse artifício, porque é o único que a legislação permite. Mas PJ não pode passar mais do que 30% do valor do projeto. Então, acho que existe sim uma possibilidade, e se houver uma carta de compromisso que o funcionário será liberado das funções dele, aí você dá uma prestação de serviços para ele. Eu não devia estar falando isso em público, né? E gravando ainda. Mas foi a única saída que a gente Mas, professor... Não, é uma informação que a gente dá em privado. Quando a pessoa tem um caso, você fala, putz, isso não é para todo mundo, né? A gente tem que pegar o caso e fazer o projeto e explicar. Aqui, por exemplo, eu vejo muita necessidade de você ter manutenção de pessoas. Mas se não for funcionário, pode ser então um PJ normal e... Pode ser PJ, não, MEI. é o MEI. É o MEI. É isso. Então, você tem um MEI. Isso é uma solução, porque vocês têm um quadro necessário para o projeto e que não existe a possibilidade dele ser... Porque ele vai ganhar no máximo tudo que pode, até o nível médio, por exemplo. Ele não chega no... Então, isso é uma das coisas que acontece. Mas você tem que ter conivência tanto da FAPESP e do comitê, quanto o compromisso do gestor. É no fio da barba, você entendeu? Entendi. E a outra questão é uma ajuda, ou se o senhor já tem experiência na USP. Por exemplo, estou tendo muita dificuldade na Escola Poli de Medicina, na Unifesp, de orientação. Por quê? Porque, por exemplo, eu estou lotado, como o senhor sabe, no programa de Neurologia e Neurociência. E para ingressar o programa, uma regra aí do nosso programa, o indivíduo tem que fazer prova. E aí eu discuti com o pró-reitor, eu falei, olha, o caso específico, por exemplo, da Larissa aqui, que é minha aluna de doutorado, era advogada. Eu falei, como uma advogada vai fazer uma prova de neurônio? Mas o projeto dela é um projeto científico. Então, a gente tem que abrir. E aí existe, é do programa, mas a universidade não está entendendo ainda que a ciência ela é global. E um professor cadastrado oficialmente dentro de um programa de pós-graduação de uma universidade pública federal, ele pode orientar, teoricamente, legalmente, qualquer aluno, desde que ele não exija uma bolsa para isso. Então, a gente está com esse problema, não sei como é na USP, talvez seja só entendimento. Se o senhor quiser, por exemplo, orientar o Elvio, que é historiador de graduação, no mestrado dele, como o senhor vai colocar na patologia? Coloquei já. Então. Já orientei orientadores, né? Já coloquei... é interessante que a Paulista, de longe, é muito mais conectada com a sociedade do que a gente. E isso aqui é coisa velha. Vocês estão falando do passado. Vocês têm que olhar, fazer que nem, como já disse o exemplo, o Nestor Cerveró.
o olho para dentro, sim, e outro para o futuro. Então, eu acho que vocês estão olhando só para o pé, porque a CAPES não exige. Pois é. Então, eu acho que bom, vocês têm uma pessoa super boa de TI. TI planta alguma coisa, né? Se você fechar numa área ambiental, você vai impedir. Quer dizer, a complexidade da ciência hoje. Por isso que eu disse, a universidade tem que se adaptar ao tempo. E mais ainda, cada segmento, conforme a sua tradição, nós fazemos duas coisas mas que eu vi da Escola Paulista um exemplo muito bom. Na CAP você tem uma razão entre docentes e produtividade docente. Se você não tem, como é que você faz para aumentar esse índice? Reduz o denominador. Então você pega os jovens que precisam do apoio da pós-graduação e tiram. E isso é apresentado como um ganho. Eu tenho tantos programas nível 6, 7, mas a pediatria da Paulista falou, eu prefiro continuar 4 ou 5 a impedir o desenvolvimento de outras áreas que não são tão produtivas e que sim se beneficiariam da pós-graduação. Então, por exemplo, a nossa neurologia, ela é um programa grande, tem quase 30 orientadores. Mas o forte nosso é distúrbio de atenção e autismo e neurodegenerativo. Mas alguém tem que estudar cefaleia, não tem? Alguém tem que estudar infecções do sistema nervoso, que não tinham. E o orientador, à época, falou, Então, eles tinham, desses 20 e poucos, eles tinham uns 10 ou 12 que eram nível 7. Então, se você tira os novos, você perde o papel de uma universidade pública de formar novas lideranças, principalmente se elas vierem de outras instituições. Então, esse problema é da própria universidade e da competitividade que eles têm, e uma coisa que chama vaidade. Eu levei meu programa a nível de 4 para 7, usando o Excel, cortando, calculando, faz um algoritmo, o que eu preciso fazer para ser 7? Então vocês estão fora. Então, você cria, às vezes o departamento tem dois programas juntos. Um que é para os bonitos, pode dizer que tem 7, e outro de jovens que tem 3 e 4. Essa é a solução que a gente encontrou de novo para sugerir para os programas que estavam prejudicando o desenvolvimento de áreas que precisavam ser desenvolvidas e que não tinha ainda a maturidade para produzir no nível 7. Então, você corta. Aqui você não entra só se você tiver um nível... Então, você traz gente de fora, desde que ele já seja bom. Então, o que você está fazendo? O orientador está ajudando o programa, e não o programa está ajudando os jovens. Isso é uma completa distorção do sistema. Ou seja, eu estou só dizendo para a Larissa que a esquisitice não reside só na política, ela é inerente ao ser humano. Então, a egolatria, né, a vaidade, né, ela também faz... O mundo dos cientistas também não é aquela coisa, como eu falei, de compartilhamento de dados. Aqui quem mexe nisso sou eu, esse dado é só meu, ele foi financiado com dinheiro público, mas você não dá acesso às demais. Então, esse problema é um problema que tem que ser combatido dentro de cada instituição. Então, nada impede regimentalmente que se oriente quem quiser. Eu já orientei jornalista, já orientei historiador, já orientei sociólogo, né? Então, e a patologia nisso é boa. Ela foi o primeiro programa de pós-graduação da Faculdade de Medicina. Ela foi a primeira a aceitar não médicos como... E sabe o que a gente teve que fazer? A gente aprovava tudo na faculdade, na patologia, ia para o conselho de pós-graduação da USP e havia reserva de mercado. A farmácia dizia não, a bioquímica dizia não, a biologia dizia não. Aí tá bom. Passou 3 vezes. Primeiro foi o Brentani, que levou
ou não. Aí entrou um cara muito mais inteligente, que era rejeitado pela faculdade porque ele era argentino, ele era gay, mas principalmente ele era inteligente, o Gregório, e corajoso. Ele pegou aquilo e falou assim, olha, não quer aqui, eu vou apresentar dois programas simultâneos, um pela USP e outro pelo HC. A USP aprovou. Foi na porrada. Então, a gente pegou na hora 200 não médicos para fazer a pós-graduação. E depois os programas tiveram autonomia para criar, adaptado às suas próprias... Quando a gente tem o departamento de Físio, Fono e TO, tem Física Médica, o curso, e as pessoas não tinham espaço na Faculdade de Medicina. Então, acho que esse é uma coisa que, assim como a saúde é uma função da política, também é uma responsabilidade da sociedade participativa, a política universitária tem que ser uma responsabilidade da própria sociedade. É igualzinho, tem os mesmos defeitos. Bom dia a todos. Meu nome é Fernanda, eu sou professora pesquisadora do Centro Paula Souza e também fui pesquisadora, acabei o meu doutorado na Universidade Federal do Amazonas, com cogumelos medicinais. E, assim, buscando a regulamentação dos extratos, né, que eu desenvolvi, eu fui até no lançamento do marco regulatório de fitoterápicos que teve em São Paulo, né? E aí foram alguns dias de discussão e, assim, um dos pontos que eu queria colocar, e aí, assim, até um pouquinho respondendo sua pergunta, ao mesmo tempo, acho que eu, infelizmente, não consegui participar de tudo hoje, mas eu acho que isso é um ponto que a gente precisa muito se unir para buscar essa ação. Nós temos apenas 5% das ervas medicinais que são utilizadas na indústria brasileira, elas são produzidas no Brasil. Então, assim, isso realmente é uma questão grave, né? Porque, por várias questões, uma delas pelo produtor, outra delas pela qualidade dos produtos que a gente tem disponíveis no mercado hoje. No meu trabalho de doutorado, eu avaliei, por exemplo, um cogumelo que é desidratado e armazenado 1 ano, qual a diferença do extrato final de um cogumelo que é recentemente desidratado ou 3 meses de desidratação. Quer dizer, os índices de fenol crescem absurdamente e você acaba tendo um produto hepatotóxico, enfim. Então, assim, e aí, a gente, como brasileiro, a gente tem um dos países assim que você tem como produzir o ano inteiro, né? Então, como aumentar isso? E aí eu ficava naquela pergunta, gente, tem um monte de processo que sobe para a Anvisa, bate e volta e não regulamenta. Por quê? É negado. E aí, hoje não tem nenhum cogumelo regulamentado no Brasil, extrato. Aliás, tem um shiitake, tá bom. E assim, isso é um ponto que não é só cogumelo, as ervas medicinais também. Então, assim, eu lembro que o CEO da Leão falou assim, eu não posso fazer um chá leão de shiitake, por exemplo. Porque ele não... Aí eu descobri, por que não? Porque não está nas listas da Anvisa. Não tem, o cogumelo não está em nenhuma lista da Anvisa, a não ser produto fresco vendido na prateleira. E aí eu gostaria de chamar a atenção que muitas ervas medicinais também não estão. Então, agora, inclusive, porque eu bati bastante na Anvisa nessa ocasião, não sei se tem alguém da Anvisa aqui, mas a Maria Cecília, a gente acabou quase ficando amigas no final do congresso. E assim, porque assim, eu estou trazendo construtivamente, né? Uma crítica construtiva, a gente quer melhorar, não é isso? Então, assim, eu queria trazer para vocês também, eu acho que isso é uma corrida que a gente tem, que é para inserir as ervas medicinais, né, brasileiras, o produtor conseguir ter acesso a essa indústria, conseguir ter acesso a isso, é inserir nas listas da Anvisa. E isso é um projeto de lei, são projetos de lei. Agora, acabou de sair um edital para convocar técnicos para a Anvisa para justamente selecionar essas listas.
Então, profissionais, todo mundo que estiver na área, a gente precisa se unir nesse momento. Eu estou me unindo com a cadeia produtiva de cogumelos para isso também, né? Câmara setorial, enfim. Mas é isso, desculpa, me alonguei um pouquinho. Muito obrigada, professor, pela sua palestra. É um grande prazer estar aqui. E para toda a organização, muito obrigada. Muito bom. Acho que a gente só estava falando aqui no diálogo que é como dar escala sem perder a qualidade, como que esse retorno financeiro tem que chegar para o produtor e como regulamentar. Acho que isso é uma demanda bem antiga, mas nós temos 71 espécies já cadastradas no SUS, né? Isso, eu estava querendo lembrar a sigla na relação. É pouco, considerando o que a gente tem, mas caminhamos, né? Só teve um precedente de regulamentação por lei de uma prática, que foi a fosfoetanolamina. A fosfoetanolamina era um professor bem intencionado, que era farmacêutico, não, era químico, farmacêutico, que não tinha evidências, tinha uma evidência empírica, sem o caso de controle, e que começou, imagina, está com câncer terminal, não tem, fez fila, a USP de São Carlos deixou acontecer aquilo no estudo de química, aí uma repórter da Globo local teve uma pessoa tratada por aquilo e denuncia um lobby de indústrias farmacêuticas que quer ganhar dinheiro. Eu tenho uma solução barata que serve para tudo, é um discurso que gruda. E isso virou um movimento. A Dilma Rousseff passou por cima da Anvisa e regulamentou, ordenou que fosse distribuído. O doutor Geraldo Alckmin, daqui do Vale, estava concorrendo e faz um projeto, põe dinheiro público para fazer um estudo de fase 2 no ICESP, que foi interrompido pela própria equipe, dizendo que você não estava fazendo bem para as pessoas, nem para a equipe que estava fazendo. Bom, mas aí já entrou um deputado federal, fazendo campanha, eu sou fosfoetanolamina, um laboratório de Cravinhos que produzia fosfoetanolamina, e sabe o que aconteceu com a equipe que fez? O estudo negou, foi processado. E teve que responder, pagando com os recursos próprios. Então, por isso que não tem como. A vacina do Butantan contra a dengue, que de longe é mais efetiva, ela demorou 2 anos para ser aprovada. Então, a única solução que eu vejo para você é ter um financiamento da indústria farmacêutica ou de alguma empresa que queira, com um projeto de FAPESP, tem PIP, PIT para isso, você tem tempo, você tem acesso a isso, e você consegue o financiamento para fazer esses estudos e produzir as evidências. É muito perigoso você tirar, como a história da cloroquina, que passou por cima da Anvisa, para desvio de função, como foi um monte de coisa que aconteceu. Quer dizer, você muda, a ozonoterapia tem um efeito, mas eles quiseram mudar fizeram um off-label daqui. Então, eu acho que a gente tem que fazer isso, ter a pressa, mas não pode descaracterizar o processo regulatório. Esse é o meu conselho. Obrigado, professor. Obrigado, professora. A Sandra está me pilhando aqui. Por conta do horário, ela está extremamente preocupada, fazendo caras e bocas para mim, vocês não estão vendo. Eu sou casado, Mas eu sou vendo treinado a saber quando eu não estou agradando, né? Quando eu tenho que ficar quieto. Ela está aqui, não, fecha e fecha, fecha, fecha. Eu tinha uma propositura a fazer, né, que para além de mediar, não sei o que é mediar, né, e tudo bem, moderar, né, que você falou. Não sou nada moderador. Mas a Patrícia Polinário não pôde estar aqui, né? Pediu para que eu fizesse uma fala em relação a mediar. Não vou fazer, porque eu não vou fazer nessa pressa toda que você quer que eu faça, né?
E nós vamos, amanhã é outro dia, né? Tem a noite, nada melhor do que um dia após o outro, e a noite para dividir, né? A gente acorda diferente e aí a gente reencaminha e nós arrumamos um momentinho para a gente fazer essa prosa com vocês amanhã. Ok? Muito obrigado. Espera, tem a réplica, tem a fala aqui, depois dessa. O professor Paulo ontem usou um termo que a mulher dele fica com trombose, né? Arma as trombas. Bom, a Ira vai dar um recado, pessoal, é pra gente, é o horário, sabe? É isso. Olha, é rápido. Só dizer para vocês que no período da manhã passaram pela recepção 149 pessoas de 30 municípios. E isso para a gente é muito significativo. Maravilhoso esse dado, justamente dessa sensibilização, né? E como o projeto permeia em diferentes áreas, comunidades, isso é muito interessante.